Mãe de puma se recua a soltar filhote de caramelo adotado. O que acontece a seguir é emocionante. A mãe de um jovem puma recua no exato momento em que deveria soltar o filhote de cachorro caramelo que havia adotado por puro instinto materno. A cena ocorre nas encostas verdes de uma serra do interior brasileiro, um lugar onde tradições antigas, crenças populares e a força da floresta moldam cada decisão. O encontro improvável entre esses animais marca o início de uma história que vai mexer com você do começo ao fim. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada. Logo nos primeiros instantes, fica claro que nada ali é comum. A hesitação da mãe puma, a postura do caramelo tentando imitar seus movimentos e o silêncio denso da mata criam uma tensão que ninguém esperava. Esse é apenas o ponto de partida de uma sequência de acontecimentos que vai envolver toda a comunidade local, desde o cuidador da região até agricultores que começam a interpretar essa convivência como sinal de que a floresta está enviando alertas. Ao longo dos meses, a relação entre o caramelo e a família de puma se transforma, revelando mudanças emocionais profundas, desafios inesperados, tradições que ganham novo sentido e decisões que podem alterar o destino desses animais e das pessoas ao redor. A cada nova cena, surge uma descoberta, uma dúvida, um laço que se fortalece ou uma escolha que precisa ser feita, sempre dentro das regras naturais e culturais desse lugar tão vivo quanto imprevisível. Essa é apenas a porta de entrada para uma jornada marcada por reviravoltas, superações e conexões improváveis. Acompanhe, porque o que acontece depois desse primeiro encontro é muito mais emocionante do que qualquer um poderia imaginar. O sol recém havia tocado o topo das montanhas da serra quando a mata começou a despertar em ondas de sons familiares, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros, o estalar de galhos sob pequenos animais que emergiam de seus refúgios noturnos. A luz dourada atravessava as frestas das árvores como pequenas lâminas quentes, desenhando no chão um mosaico que parecia respirar. E foi justamente nesse cenário, tão pacífico quanto imprevisível, que o impossível aconteceu. A mãe de puma estava parada sobre um tronco caído, os músculos tensos e o olhar fixo no filhote de cachorro caramelo que caminhava em sua direção. O caramelo, com as patas ainda desajeitadas e o pelo curto refletindo tons acobreados, avançava sem pressa, balançando o rabo como se pedisse permissão para se aproximar. Era uma cena que contrariava todas as lógicas da natureza, um filhote de cachorro sendo criado, ou pelo menos protegido, por uma puma selvagem. O vento carregou o cheiro da terra úmida até o focinho do caramelo, fazendo-o espirrar, e isso pareceu desarmar a tensão que havia se formado no ar. Ao contrário do que muitos imaginariam, não havia no olhar da mãe puma intenção de atacar. Havia hesitação. Havia dúvida. E, acima de tudo, havia um instinto de proteção que ultrapassava as fronteiras das espécies. Ela deu um passo atrás. Um único passo. Mas foi o suficiente para transformar aquele momento em algo inesquecível. Na pequena clareira onde tudo acontecia, as cores, os sons e até a temperatura pareciam se ajustar ao movimento sutil dos dois filhotes. O filhote de puma, já acostumado à presença do caramelo, caminhou ao lado dele com um ar quase orgulhoso, como se quisesse mostrar à mãe que aquela convivência era natural, que aquele novo irmão, embora diferente, fazia sentido ali. O caramelo, por sua vez, tinha dentro de si a mistura de coragem inocente e curiosidade irrefriável que definia sua personalidade. Não entendia regras da floresta. Não sabia sobre fronteiras de território. Só sabia que aquele grande felino o acolhera quando ele ainda tremia de fome e frio dias antes, quando a chuva havia caído com tanta força que quase apagava todos os cheiros que poderia seguir. Agora, diante da mãe puma, ele sentia algo que nunca tinha sentido: pertença. Mas não foi esse sentimento que começou a mover o destino daquela família improvável. Foi alguém escondido entre duas árvores retorcidas, observando tudo. O cuidador da área de preservação estava ali havia mais de uma hora. Ele tinha acompanhado rastros incomuns desde o dia anterior, as pegadas do filhote de puma, mais leves, misturadas às do cachorro caramelo. A princípio, achou que fosse coincidência. Depois, achou que fosse alguma interferência humana. Mas, ao se aproximar e encontrar a cena que estava diante de seus olhos, percebeu que a natureza estava contando uma história que ninguém ousaria prever. Os moradores da região sempre contaram que a mata tinha seus próprios códigos, que alguns animais eram guiados por sinais invisíveis e que certas alianças improváveis aconteciam quando a floresta precisava se reorganizar. E embora o cuidador fosse um homem de ciência, respeitava profundamente essas crenças. Sabia que a cultura local não era feita de superstição vazia, era feita de observação,
de convivência e de uma sabedoria que passava de geração em geração. Por isso, ele permaneceu ali, parado, permitindo-se absorver cada detalhe. O cheiro forte da vegetação molhada depois da chuva da noite anterior. O som das cigarras que anunciavam o aumento da temperatura. O movimento lento do ar quando a mãe Puma respirava fundo, tentando decidir se confiava ou não naquele pequeno intruso. O caramelo avançou mais um pouco. E foi então que algo inesperado aconteceu. Ele imitou a postura da mãe Puma. Baixou o corpo, ergueu levemente a cabeça, esticou o pescoço e apertou o olhar. Não era uma postura agressiva, era curiosa, imitativa. Um reflexo involuntário, talvez, mas que fez o filhote de Puma emitir um som curto, quase um ronronar alegre. A mãe Puma não atacou. Apenas inclinou o rosto, observando com intensidade, como se tentasse entender como aquele ser tão pequeno e tão diferente conseguia compreender instintos que não eram os dele. O cuidador sentiu o coração acelerar. Não havia registro de algo assim na região. Pelo menos, não recente. Mas havia histórias antigas, contadas nas noites de fogueira durante a festa de São João, sobre a época em que animais adotavam filhotes de outras espécies quando a natureza queria equilibrar algo maior. Talvez fosse apenas lenda. Talvez não. O caramelo deu mais 2 passos. As folhas estalaram sob suas patas. O filhote de Puma aproximou-se dele e encostou o focinho em seu ombro. A mãe Puma respirou fundo mais uma vez, e permitiu. A simples permissão abriu espaço para o inesperado. O cuidador enxugou discretamente o suor das mãos na barra da calça, sentindo que presenciava o início de algo importante. Mas, ao contrário do que queria seu impulso, ele não avançou. Sabia que não podia interferir. Não ainda. Não quando a floresta estava decidindo sozinha. O caramelo, no entanto, não sabia nada sobre essa decisão delicada. Apenas se virou na direção de onde vinha o cheiro de frutas maduras. Talvez estivesse com fome, talvez estivesse apenas curioso. O filhote de Puma seguiu atrás dele imediatamente, e a mãe Puma, hesitando por um instante decisivo, os acompanhou. Caminharam lentamente, movendo-se como uma pequena família improvisada que aprendia a se aceitar. E para o cuidador, que ainda observava escondido, aquilo tinha consequências profundas. A convivência entre as espécies poderia alterar comportamentos, caminhos, hábitos e até mesmo a segurança dos animais. Ele teria de acompanhar aquilo muito de perto. Teria de entender o que estava acontecendo. Mas teria também de respeitar o ritmo natural desse inesperado trio. No entanto, o cuidador não foi o único a perceber os movimentos do grupo. Mais abaixo na serra, alguns agricultores já comentavam sobre um cachorro que andava pela mata acompanhado de um filhote de puma. A história correrá rápido, alimentada pelas conversas ao pé da cerca, pelas tradições antigas e pela sensação de que algo na floresta estava mudando. E esses comentários, que pareciam apenas rumores inocentes, logo se tornariam parte essencial de tudo o que aconteceria nos meses seguintes. Mas naquele primeiro momento, naquela manhã que começava com cores brandas e cheiros vivos, nada disso importava. O que importava era apenas o recuo da mãe Puma. O passo que não deu. O instinto que suavizou. E a história que, sem ninguém perceber, tinha acabado de começar. O amanhecer seguinte trouxe uma luz mais fria, filtrada por nuvens altas que se moviam lentamente sobre as montanhas. A serra parecia respirar de maneira diferente naquele dia, como se reconhecesse que algo havia mudado em suas entranhas verdes. O caramelo despertou antes de todos, com aquela energia inquieta que definia seu jeitinho desengonçado e atento. Ele se sacudiu, espalhando pequenas gotas de orvalho do galho onde havia dormido, e depois olhou ao redor, farejando o ar como se buscasse uma pista sobre para onde deveria ir. A mãe Puma repousava a alguns metros dali, seu corpo grande e forte parcialmente envolto pela vegetação. Seus olhos, porém, estavam abertos. Ela observava o caramelo com uma mistura estranha de vigilância e curiosidade, como se tentasse entender por que aquele pequeno intruso não tinha medo dela. Já o filhote de Puma dormia profundamente, encolhido como uma bola de pelos dourados, com o flanco subindo e descendo suavemente. O caramelo aproximou-se, deu uma cheiradinha no filhote, sentindo-se satisfeito, seguiu em direção ao cheiro de água. O riacho mais próximo ficava a poucos minutos dali, e o caminho era conhecido pela mãe Puma. Ela não tinha a intenção de permitir que o cachorrinho fosse sozinho, mas, antes que pudesse se levantar, o filhote de Puma despertou e correu atrás do caramelo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Diante disso,
A mãe puma levantou-se lentamente e seguiu os dois. O cuidador da região, que havia passado a noite em uma barraca improvisada mais abaixo, já estava de pé. Como fazia todas as manhãs, ele ajustou os binóculos, bebeu um gole de café morno e observou a mata atentamente. Os sinais que tinha visto no dia anterior ainda lhe ocupavam a mente. Uma mãe puma permitir que um filhote de cachorro compartilhasse seu território não era apenas raro. Era algo que desafia comportamentos instintivos profundamente enraizados. Ele sabia que precisava ser cauteloso. Qualquer interferência poderia alterar uma dinâmica que talvez estivesse apenas começando a se formar. A cultura local, com suas histórias de harmonia e presságios, também pesava em suas decisões. A comunidade ainda acreditava que a floresta enviava sinais, e se ele se apressasse, poderia causar mais medo do que tranquilidade. Ele precisava acompanhar de longe, sem quebrar o equilíbrio delicado que se desenrolava diante dele. Os primeiros sons do dia se misturavam com o correr distante da água. O caramelo, ao ver o riacho, correu em linha quase reta e mergulhou as patas dianteiras na água gelada. O contato fez com que ele pulasse para trás, espantado. Depois, como se aceitasse o choque inicial, voltou a molhar as patas, mas com mais cautela. O filhote de puma se aproximou e imitou o movimento, encantado com a brincadeira. A mãe puma, observando tudo, tomou água com calma, mantendo os olhos atentos. O cheiro de frutas maduras se espalhava pela brisa. Não tardou para que o caramelo levantasse o focinho e começasse a seguir o aroma. Mas nesse dia, algo inesperado o aguardava no caminho. Ele encontrou uma trilha antiga, parcialmente coberta por folhas e ramagens, uma trilha que os animais da floresta raramente usavam. Era estreita, sinuosa, e levava para uma área menos visitada pelo trio. O caramelo, guiado pela curiosidade intensa que o caracterizava, entrou na trilha sem pensar. O filhote de puma o seguiu, tropeçando de leve nas raízes. A mãe puma hesitou, mas o faro do cachorro a alertou de que não havia perigo imediato. Ela decidiu acompanhar, ainda que com cautela. A trilha era coberta por árvores altas, que formavam um túnel natural. A luz entrava em feixes inclinados, iluminando partículas de poeira que flutuavam como pequenos brilhos dourados. O ar ali era mais fresco, com cheiro de terra molhada e musgo. Em alguns pontos, a trilha se estreitava tanto que o caramelo precisava se espremer para passar. Em outros, abria-se em pequenas clareiras onde o chão estava forrado por frutos caídos. A primeira grande descoberta aconteceu ali. O caramelo encontrou um fruto amarelado, grande e ainda firme. Ele o cheirou, encostou a pata e tentou morder. O filhote de puma fez o mesmo. Mas o fruto rolou, batendo em um tronco e parando em uma fenda profunda no solo. O som ecoou baixo, e o filhote de puma recuou assustado. Já o caramelo, com sua coragem desajeitada, tentou alcançar o fruto, mas sua pata escorregou. Antes que caísse, a mãe puma o segurou com o focinho e o puxou para junto dela. Esse momento reforçou um vínculo silencioso entre os três. A mãe puma não apenas tolerava o caramelo. Ela o protegia instintivamente. A pequena família improvisada começava a tomar forma. Enquanto isso, mais abaixo na serra, os agricultores conversavam sobre o acontecimento inusitado dos últimos dias. A história de um cachorro caramelo acompanhado de um filhote de puma já tinha se espalhado rapidamente. Um agricultor dizia ter visto o caramelo ensinar o filhote de puma a cavar buracos para enterrar alimento. Outro jurava tê-lo visto correr atrás de borboletas com o puma. Mesmo que algumas dessas histórias fossem exagero, o fato principal estava se firmando. Era impossível negar que algo curioso estava acontecendo. A cultura local, marcada por crenças e tradições antigas, começou a interpretar o acontecimento como um sinal. Alguns acreditavam que a floresta tentava trazer equilíbrio. Outros achavam que uma mudança climática estava influenciando o comportamento dos animais. Para todos, no entanto, a história era motivo de conversa diária. De volta à trilha, uma nuvem escura avançou lentamente pelo céu. O vento ficou mais frio e trouxe o cheiro de chuva. O caramelo sentiu o cheiro primeiro e parou. Ele olhou para os lados, como se buscasse um abrigo natural. A mãe puma percebeu o alerta e acelerou o passo, movendo-se com firmeza para guiá-los. Ensinava, sem palavras, que a floresta tinha ritmos que precisavam ser respeitados. A chuva caiu sem aviso. Primeiro com gotas grossas e espaçadas, depois com força total. O chão ficou lamacento em poucos minutos.
O filhote de puma escorregou 2 vezes, e o caramelo quase caiu em uma poça funda. A mãe puma encontrou rapidamente um abrigo natural entre 2 pedras grandes cobertas por raízes. Lá dentro, o som da chuva ecoava mais suave. O caramelo tremia um pouco, não de frio, mas de ansiedade. A chuva sempre o deixava alerta, talvez por lembranças que nem ele sabia explicar. O filhote de puma encostou-se a ele, oferecendo um conforto silencioso. A mãe puma deitou-se à entrada, protegendo-os da água que escorria pelas rochas. Nesse abrigo momentâneo, o trio experimentou algo novo, um momento de tranquilidade compartilhada. Enquanto a chuva caía, o cuidador seguia rastros com dificuldade. O chão encharcado apagava as pistas com rapidez, mas ele conhecia a região bem o suficiente para imaginar onde a mãe puma buscaria abrigo. Ele caminhava devagar, atento aos sons da mata, utilizando toda sua experiência e conhecimento prévio sobre trilhas escondidas. Ele sabia que, se quisesse proteger a integridade daqueles animais, precisava entender até onde eles estavam indo. Quando a chuva começou a diminuir, o trio saiu novamente. O ar tinha cheiro de terra molhada, e o canto dos pássaros voltou a preencher o ambiente. A trilha antiga se abria agora para uma área desconhecida pelo caramelo, mas familiar à mãe puma. Ali havia árvores frutíferas e troncos ocos que serviam de passagem para pequenos animais. O filhote de puma correu para explorar, e o caramelo o acompanhou, farejando tudo com entusiasmo. Foi então que encontraram algo inesperado. O caramelo subiu em uma pequena pedra coberta de musgo e, ao tentar avançar, escorregou. Não caiu, mas conseguiu notar um caminho estreito que levava para um ponto alto da floresta. O filhote de puma o incentivou com um som curto, quase uma provocação. O cachorro tentou novamente, escorregou outra vez, mas persistiu. Subiu devagar, usando cada músculo do corpo e cada grama de sua coragem desajeitada. Ao alcançar o topo, o caramelo viu à vista um vale aberto, iluminado por manchas de luz. Ele latiu, chamando o filhote. A mãe puma observava à distância, percebendo que o cachorro estava aprendendo algo que até então não era natural para ele. O esforço tinha causado arranhões em suas patinhas, mas ele não se importava. A escalada era mais uma pequena conquista, mais um passo que o aproximava da família que estava formando. O cuidador, horas depois, encontrou o rastro da trilha antiga, graças ao barro acumulado nas marcas das patas. Ele registrou tudo mentalmente, sabendo que cada movimento daquele trio mudaria a forma como ele precisaria proteger a região. A mata tinha seus próprios códigos e ele precisava entendê-los para não interferir além do necessário. O dia terminou com o trio se aproximando da área central onde costumavam descansar. A brisa da tarde carregava o cheiro de capim seco e flores silvestres. O filhote de puma estava cansado. O caramelo também. A mãe puma, como sempre, mantinha-se alerta, mas seu olhar era mais suave. A floresta, naquele momento, parecia aceitá-los. E eles, mesmo sem entender, começavam a se aceitar também, passo a passo, gesto a gesto. A manhã surgiu com um nevoeiro leve cobrindo parte da serra, deixando o ambiente com uma tonalidade leitosa que suavizava as formas das árvores e tornava cada som ainda mais importante. Era como se tudo estivesse respirando devagar, em silêncio profundo, aguardando o próximo movimento do trio improvável que começara a chamar a atenção de mais pessoas do que o cuidador poderia imaginar. O caramelo despertou quando ouviu o gotejar das últimas gotas de orvalho caindo das folhas. Ele ergueu as orelhas e respirou fundo, absorvendo o cheiro fresco de mato recém-acordado. O filhote de puma ainda dormia, enroscado ao lado da mãe puma, que permanecia com o olhar atento apesar do repouso aparente. O cachorro observou os dois com aquele misto de admiração inocente e sensação de pertencimento que começara a crescer dentro dele. O vínculo estava ali, mas ainda oscilava entre a segurança selvagem e o instinto de procurar humanos, algo que ele não compreendia por completo. Com a barriga roncando de leve, o caramelo se levantou e caminhou até um arbusto carregado de pequenas frutas vermelhas. Ele tentou alcançá-las, ficando nas patas traseiras por alguns segundos antes de cair sentado. O filhote de puma despertou com barulho e observou a cena com olhos curiosos. Ele então se aproximou, deu um pequeno pulo e conseguiu derrubar algumas frutas, que caíram no chão à frente dos dois. O caramelo abanou o rabo e deu uma mordida tímida no fruto. O sabor era azedo, mas agradável. A mãe puma levantou-se lentamente e se aproximou para checar o ambiente. O faro dela detectava uma mudança no ar. Havia pequenos ruídos mais ao longe,
provavelmente vindos da trilha principal usada pelos moradores que viviam próximos da área de preservação. A serra, apesar de vasta, tinha pontos de encontro entre o mundo selvagem e o humano, e naquele dia esses mundos pareciam destinados a se tocar novamente. A alguns quilômetros dali, na pequena vila, o barulho de conversas animadas tomava conta de uma casa de madeira onde agricultores se reuniam todas as manhãs. As cadeiras rangiam, o café passava devagar no coador de pano, e o cheiro de pão fresco recém-tirado do forno preenchia o ambiente. As histórias contadas no dia anterior pareciam ter se multiplicado. Alguns juravam ter visto Caramelo na mata, outros afirmavam que ele tinha sido adotado pelo puma e estava ensinando o filhote felino a brincar como cachorro. Mesmo que parte dessas histórias soasse exagerada, a curiosidade crescia. Uma agricultora mais velha, conhecida pela firmeza e pelo respeito que nutria pelas tradições locais, comentou que aquilo talvez fosse um sinal. Segundo ela, quando animais diferentes se uniam na floresta, algo importante estava por vir. Os mais jovens riram, mas ouviram com atenção. Naquela região, não se desconsiderava tão facilmente a sabedoria de quem conviveu a vida inteira com a mata. O cuidador, que havia descido até a vila para comprar suprimentos, ouviu parte das conversas. Ele sabia que a comunidade tinha um papel importante na preservação da área, mas também sabia que o medo poderia alterar decisões que iam contra a harmonia da floresta. Ele ficou em silêncio, analisando tudo. Sabia que precisava acompanhar a situação com rigor, mas também com sensibilidade. Não podia permitir uma aproximação brusca que assustasse a mãe puma ou afastasse o Caramelo antes da hora. Quando o cuidador retornou à mata, o trio já estava em movimento. A mãe puma guiava os filhotes por um caminho que margeava pedras cobertas de musgo e raízes largas. O chão úmido ainda guardava marcas da chuva do dia anterior. O Caramelo escorregou 2 vezes, mas se levantou com aquela teimosia curiosa que o caracterizava. O filhote de puma imitava tudo, criando uma harmonia desajeitada que fazia a mãe puma observá-los com crescente tolerância. A presença humana naquele dia logo se tornaria mais evidente. A trilha que o Caramelo encontrou no capítulo anterior o levará a um ponto mais próximo das plantações da vila. E naquela manhã, 2 agricultores caminhavam por ali tentando verificar os estragos causados pela tempestade. Eles não esperavam encontrar qualquer animal, muito menos um cachorro caramelo acompanhado de um jovem puma. O Caramelo foi o primeiro a notar a aproximação. Seu faro reconheceu o cheiro dos humanos antes mesmo de ouvi-los. Ele ergueu as orelhas, deu alguns passos tímidos para frente e depois recuou. Era como se 2 mundos dentro dele começassem uma pequena batalha. A vontade de se aproximar dos humanos se chocava com o medo de se afastar da família recém-formada. A mãe puma também percebeu os humanos e colocou o corpo entre os filhotes e a trilha, emitindo um som grave. O Caramelo ficou parado, sentindo a tensão se formar. O filhote de puma, por sua vez, rosnou de maneira baixa, um instinto natural que a mãe tentava controlar. Os agricultores pararam imediatamente. Um deles arregalou os olhos e exclamou surpreso ao ver o cachorro. Eles recuaram alguns passos, não por agressividade, mas por cautela. Sabiam a força de uma puma e não desejavam confronto. O Caramelo reconheceu um dos homens da vila, alguém que possivelmente lhe havia dado comida tempos atrás. Ele movimentou o corpo para frente, mas a mãe puma o impediu com o focinho. Esse breve encontro marcou uma reviravolta importante. A partir daquele instante, a vila inteira teria certeza absoluta de que o cachorro e o puma estavam juntos. E aquilo iria moldar decisões e interpretações durante os meses seguintes. O cuidador chegou minutos depois, tendo ouvido os agricultores chamando seu nome na trilha. Ele analisou o cenário com cuidado. A puma ainda estava tensa, pronta para reagir. O Caramelo estava dividido. E os agricultores, embora assustados, estavam longe de agir com hostilidade. O cuidador conversou com eles em voz baixa, pedindo calma, explicando a importância de evitar aproximações repentinas. Falou sobre a possibilidade de estar testemunhando algo único, algo que a floresta tentava equilibrar de maneira própria. A mãe puma, percebendo que não havia ameaça iminente, deu alguns passos para trás. Era sua forma de permitir que o trio se afastasse sem confronto. O Caramelo olhou para os humanos mais uma vez, mas seguiu o filhote de puma quando este o puxou com uma leve cabeçada carinhosa. Eles desapareceram pela trilha secundária, deixando para trás um rastro de folhas esmagadas e uma história nova para a vila contar. A movimentação daquela manhã não passou despercebida pela floresta. Os pássaros mudaram seus cantos,
as folhas se agitaram com o vento quente que começou a soprar. Era como se o ambiente inteiro estivesse atento aos sinais. No interior da serra, pequenos animais mudavam seus trajetos, pressentindo algo diferente. O trio caminhou até uma área onde cresciam árvores frutíferas com troncos retorcidos e raízes expostas. Ali, a mãe puma parou, deixando que os filhotes explorassem. O caramelo correu entre as raízes, farejando tudo, e o filhote puma tentou imitá-lo, tropeçando nos próprios pés. O cheiro doce das frutas maduras enchia o ar, misturando-se ao aroma da vegetação úmida. O momento era pacífico, mas também carregado de significado. Era ali que o vínculo entre as espécies ganhava firmeza. Enquanto os filhotes brincavam, a mãe puma observava o comportamento do caramelo. Aquele cachorro pequeno, que deveria ser estranho para ela, já se encaixava na rotina de forma natural. Ele demonstrava coragem nos momentos certos, recuava quando necessário e aprendia rápido. A mãe puma percebeu que o pequeno tinha uma determinação silenciosa que ajudava seu próprio filhote a se desenvolver. No início da tarde, o calor aumentou e o ar ficou mais seco. O caramelo começou a sentir sede. O filhote de puma também. A mãe puma os guiou até um pequeno córrego escondido por arbustos altos. O sol refletia na água de forma brilhante, criando ondas de luz que dançavam conforme a correnteza mudava. O cachorro e o filhote tomaram água lado a lado. O som da água corrente preenchia o ambiente, trazendo uma sensação profunda de tranquilidade. O caramelo observou o filhote com atenção, percebendo que talvez tivesse, ali, alguém que dependia de sua presença tanto quanto ele dependia da mãe puma. Enquanto se recompunham, o cuidador caminhava por uma trilha paralela, anotando mentalmente cada ponto importante. Ele sabia que o festival da vila se aproximava, uma celebração que traria música, fogueiras e movimento intenso. Aquele evento sempre causava impacto nos animais da região, e ele precisava prever o que poderia acontecer com o trio durante esse período. Não podia permitir que a aproximação humana colocasse em risco a harmonia que estava começando a se formar. O fim da tarde trouxe novamente a brisa fria da serra. O trio retornou à clareira onde costumavam descansar. O ambiente havia mudado desde a manhã. O chão estava coberto de pétalas caídas de flores que haviam desabrochado dias antes e agora começavam a se desprender com o vento. O cheiro era suave e doce, trazendo paz ao coração inquieto do caramelo. Ele se deitou perto do filhote de puma. Ambos estavam cansados depois do dia cheio de descobertas. A mãe puma se acomodou perto deles, criando um círculo de proteção silenciosa. O caramelo fechou os olhos e sentiu o calor dos dois ao seu lado. Pela primeira vez, ele não lutou contra o impulso de pertencer àquele pequeno grupo. Não houve medo, nem dúvida. Apenas a sensação profunda de que estava onde deveria estar. A serra adormeceu devagar naquela noite. O luar surgiu entre as nuvens, iluminando parcialmente o trio. O vento soprava suave, carregando consigo sons distantes da vila que continuava a falar sobre eles. A floresta parecia ouvi-los, parecia entender, e a cada minuto ficava mais clara a impressão de que todos estavam conectados em algo maior do que podiam compreender. O sol nasceu tímido naquele dia, escondido atrás de nuvens espessas que carregavam umidade suficiente para anunciar que uma mudança de clima se aproximava. A serra amanheceu mais silenciosa do que o normal, como se estivesse aguardando algo importante. O vento, ainda frio, trazia o cheiro distante de fumaça de lenha das casas da vila e também o aroma de flores silvestres que se abriam lentamente, acompanhando o ritmo lento da manhã. O caramelo despertou antes dos outros. Ele sentiu a mudança no ar, algo que não sabia explicar, mas que deixava seus pelos levemente eriçados. Olhou para o filhote de puma ao seu lado, ainda adormecido, e depois para a mãe puma, que repousava com os olhos semicerrados, mas mantinha a postura de vigilância. O cachorro deu alguns passos para fora da clareira, farejando o ar. O cheiro de frutas maduras, tão comum ali, estava misturado com outro que ele não reconhecia, uma mistura estranha de terra agitada e umidade recém-formada. A mãe puma levantou-se devagar, aproximando-se e tocando o caramelo com o focinho, como se pedisse para ele não se afastar. O filhote de puma correu até eles em pequenos pulos, cheio de energia. Juntos, começaram a caminhar por uma trilha que surgia entre as árvores, guiados pelo instinto da mãe puma e pela curiosidade incansável do caramelo. A trilha era mais estreita do que a que usavam normalmente. O chão estava coberto de pequenas folhas úmidas, que afundavam sob as patas dos filhotes. Em alguns pontos,
A vegetação era tão alta que formava arcos naturais acima deles, deixando passar apenas pequenos filetes de luz. O silêncio era profundo. Apenas o som do vento mexendo nas folhas se fazia presente. Enquanto avançavam, o Caramelo notou marcas recentes no solo. Não eram de pumas, nem de cães. Eram marcas humanas. Ele reconhecia aquele cheiro. Um calafrio percorreu seu corpo, não de medo, mas de alerta. Ele olhou para trás, tentando comunicar à mãe puma, que farejou o ar e percebeu também a presença humana recente. Porém, como não sentiu risco imediato, continuou avançando. Mais adiante, algo inesperado chamou a atenção do trio. Um tronco caído, coberto por musgo e folhas, bloqueava parcialmente a trilha. O filhote de puma tentou subir nele, escorregando 2 vezes até conseguir alcançar o topo. O Caramelo tentou imitar, mas caiu de barriga no chão, levantando terra em seu pequeno desastre. Ele abanou o rabo, determinado a tentar novamente, mesmo sem saber por que o tronco importava. Para ele, tudo era aprendizado. Do outro lado do tronco, o terreno descia levemente até uma clareira desconhecida para o trio. A mãe puma desceu com cautela, analisando cada aroma que o vento trazia. O Caramelo, impulsivo, correu à frente, parando apenas quando viu algo curioso: marcas de pegadas pequenas e profundas no barro formado pela chuva da noite anterior. Ele a cheirou e latiu baixinho, chamando o filhote de puma, que chegou logo atrás. A mãe puma entendeu rápido. Algo havia passado por ali. Talvez outro animal procurando abrigo. Talvez algum movimento natural da floresta. Nada parecia perigoso, mas era o suficiente para despertar sua atenção. Enquanto exploravam, o cuidador estava a alguns quilômetros dali, analisando a mesma trilha. Ele havia encontrado, logo cedo, relatos de agricultores que falavam de marcas estranhas perto da área das plantações. O cuidador sabia que poderia ser apenas algum animal maior procurando alimento após a chuva, mas também sabia que o trio improvável, formado pela puma, o filhote e o Caramelo, estava aventureiro ultimamente. E isso significava que a floresta estava prestes a mostrar caminhos que raramente mostrava. Ele caminhava devagar pela trilha, atento a cada detalhe. O cheiro da mata molhada lhe trouxe lembranças das histórias antigas contadas pelos moradores mais velhos da vila. Histórias de quando os animais guiavam os humanos para longe de tempestades ou mostravam caminhos seguros durante enchentes repentinas. Ele nunca vira tais fenômenos, mas respeitava profundamente a sabedoria de quem viveu ali antes dele. Enquanto isso, na clareira, o trio encontrou algo ainda mais surpreendente. Entre raízes grossas de uma árvore centenária, havia uma pequena abertura no solo, quase como uma fenda natural formada pela erosão recente. De dentro dela, vinha um cheiro forte de terra molhada misturada com folhas antigas, como se aquele lugar guardasse anos de histórias vegetais. O filhote de puma enfiou a pata, puxando pequenas folhas secas. O Caramelo se aproximou, farejou a abertura e encolheu o corpo, mostrando que algo ali chamara sua atenção. Ele entrou parcialmente, empurrando folhas e terra. A mãe puma aproximou-se, farejou o interior e percebeu que a fenda se estendia mais fundo. O Caramelo se animou. Ele entrou um pouco mais, até que seu corpo coube apenas pela metade. Era um pequeno túnel natural, talvez criado pela chuva ou por raízes se movendo ao longo dos anos. O cheiro ali dentro era intenso, cheio de mistério. Ele recuou quando ouviu um som baixo, talvez o eco de sua própria respiração, talvez o som de algum animal pequeno se deslocando pelo outro lado. A mãe puma, percebendo que a abertura não representava perigo imediato, deixou os filhotes explorarem por alguns minutos. O Caramelo voltou à superfície batendo o rabo com entusiasmo, coberto de terra e com algumas folhas presas ao pelo. O filhote de puma o imitou, entrando e saindo da fenda com a mesma curiosidade infantil. Enquanto o trio investigava a clareira, os sons da vila começaram a alcançar a serra. Havia uma movimentação incomum naquele dia, pois os preparativos para o festival anual estavam em andamento. Panos coloridos eram estendidos, fogueiras eram montadas, e o cheiro de bolos e comidas típicas se espalhava pelo ar. Tudo isso atraía a atenção de animais curiosos, principalmente pássaros e pequenos mamíferos. A cultura local moldava cada detalhe daquele festival. Cada família tinha seu ritual, cada casa seguia tradições transmitidas de geração em geração. E essas tradições, de maneira indireta, começavam a impactar o caminho do trio, pois o som dos ensaios, a movimentação humana e até os fogos que seriam testados mais tarde poderiam mexer com o equilíbrio da serra e dos animais.
O caramelo sentiu o cheiro da fumaça de lenha vindo da vila. Ele reconheceu aquilo. Era um cheiro familiar, algo que lembrava instantes de segurança, talvez de quando recebia comida de alguma família da região. Esse cheiro despertou o conflito interno que crescia dentro dele. Permanecer com a mãe Puma e o filhote trazia segurança emocional, laços intensos. Mas algo dentro dele vibrava quando o cheiro humano surgia, como se estivesse dividido entre dois mundos que não sabia como conciliar. A mãe Puma percebeu essa agitação. Ela observou o caramelo com mais atenção do que o normal. Seus instintos sabiam quando um animal estava prestes a agir de maneira inesperada. Ela aproximou-se e tocou o cachorro com o focinho, calmamente, quase como se dissesse que ele estava seguro ali. Essa pequena demonstração fez o caramelo recuar instintivamente. Ele não sabia como lidar com aquele cuidado. Sua vida até então tinha sido marcada por situações instáveis, cheias de incerteza. Agora, porém, havia calor, havia proteção. Ele se deitou ao lado do filhote de Puma, sentindo o coração desacelerar. O cuidador, que seguia a trilha antiga, finalmente chegou à clareira onde o trio estivera momentos antes. Ele notou as patinhas pequenas marcadas no chão molhado, o rastro do filhote de Puma e as marcas mais leves do caramelo. Ele viu a fenda no solo e sorriu ao imaginar os dois filhotes enfiando o focinho ali. A presença da mãe Puma era evidente pelas marcas mais profundas e pela posição das folhas esmagadas. Ele respirou fundo, percebendo que havia chegado tarde demais para observá-los naquele ponto. Mas não estava preocupado. Conhecia o comportamento da Puma o suficiente para prever para onde ela os levaria em seguida. Ele continuou caminhando, decidido a manter distância segura, mas atento a tudo. Mais tarde, quando o sol atingiu seu ponto mais alto, a mata começou a mudar. O calor trouxe novos aromas. O canto dos pássaros mudou de ritmo. O trio caminhava em direção a uma área onde a vegetação era mais baixa, permitindo que a luz atravessasse com mais força. Era um dos lugares preferidos da mãe Puma, pois ali havia presas pequenas, água fresca e espaço suficiente para os filhotes correrem. O caramelo e o filhote de Puma brincaram juntos durante boa parte da tarde. O cachorro corria em círculos, enquanto o filhote. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tentava imitá-lo, muitas vezes tropeçando e caindo de barriga no chão. A mãe Puma observava de longe, atenta, mas tranquila. Era como se ela reconhecesse que aquele convívio ajudava seu filhote a se fortalecer emocional e fisicamente. As horas passaram devagar, até que o céu começou a mudar de cor. Tons de laranja e rosa tomaram conta do horizonte. O vento trouxe novamente o cheiro da vila, desta vez misturado com especiarias típicas da festa que se aproximava. O caramelo levantou a cabeça, respirando fundo. Ele sentiu algo diferente naquele aroma. Era agradável, acolhedor, mas também trazia memórias que ele não conseguia acessar totalmente. Esse cheiro mexeu com ele de maneira profunda. Ele deu alguns passos para a direção da vila, mas parou ao ouvir o filhote de Puma emitir um som suave, chamando-o para perto. O caramelo olhou para ele, depois para a vila, depois para a mãe Puma. Por um instante, ficou parado, dividido entre os dois universos. A mãe Puma aproximou-se, com um gesto delicado, tocou o flanco do caramelo, guiando-o de volta para o centro da clareira. Foi naquele toque, naquela demonstração silenciosa de aceitação, que o cachorro decidiu permanecer ali. O trio se acomodou para descansar quando a noite caiu por completo. O ar ficou mais fresco, carregando o som distante das primeiras músicas que começavam a tocar na vila, ainda em volume baixo. A serra parecia ouvir tudo atentamente. O caramelo repousou perto da mãe Puma, sentindo um calor interno que nunca havia sentido tão claramente. Ele estava dividido, sim, mas também começava a perceber que aquilo fazia parte de seu crescimento. A floresta estava moldando quem ele seria. A lua surgiu alta, iluminando parcialmente as árvores. Os sons noturnos começaram a preencher o ambiente, criando uma trilha sonora natural que embalava o trio. O caramelo fechou os olhos lentamente, sentindo que aquele era um dos momentos mais tranquilos que viverá. Era como se, pela primeira vez, não precisasse correr de nada. A natureza o acolhia como parte de algo maior. A madrugada avançou silenciosa, e a serra parecia manter a respiração profunda e lenta,
como se repousasse ao lado do trio que dormia na clareira. O ar estava frio, mas confortável, carregando apenas o farfalhar suave das folhas e o canto distante de alguns insetos noturnos. Foi nesse cenário tranquilo que o caramelo despertou antes do amanhecer, levantando a cabeça e farejando o ar com atenção renovada. Havia algo diferente no ambiente. Umidade mais densa. O cheiro da terra estava mais forte, como se tivesse sido remexida recentemente. A brisa tinha um peso que ele não sentia havia dias. O cachorro levantou-se devagar, caminhando alguns passos para longe da mãe puma e do filhote, tentando identificar o que o deixava inquieto. Parou perto de uma árvore inclinada, sentindo o tronco com o focinho. Ele olhou para cima e percebeu que as folhas tremulavam de forma incomum, mesmo sem vento forte. A mãe puma abriu os olhos poucos segundos depois, observando o caramelo com atenção. Ela também sentiu o alerta. Ficou de pé, silenciosa, e colocou o filhote entre suas patas. O caramelo voltou correndo para o grupo, roçando o corpo no deles, buscando segurança. Aos poucos, o céu começou a clarear. Uma faixa pálida de luz apareceu no horizonte, mas o sol não surgia com facilidade, como se estivesse preso atrás de nuvens espessas e cansadas. Quando a luminosidade finalmente ganhou espaço, a serra revelou uma mudança súbita. A vegetação estava mais pesada, carregada de gotas de orvalho maiores do que o normal. O cheiro de tempestade pairava no ar, mesmo sem sinal de chuva imediata. A mãe puma conduziu o trio para uma trilha mais alta, onde poderia avistar melhor o que acontecia no vale. Ela caminhava devagar, analisando cada ruído, cada sombra. Ao chegar ao topo, notaram que a vila estava agitada, mesmo naquele horário tão cedo. Pequenos pontos de luz piscavam entre as casas, sinal de que as pessoas estavam acordadas e se preparando para mais um dia de festividade. Contudo, algo destoava. Mais fumaça do que o habitual subia das chaminés. Parecia haver mais movimento do que o necessário para o festival. O caramelo inclinou a cabeça, observando a vila com os olhos arregalados. O filhote de puma rosnou baixinho, não por ameaça, mas por confusão. Eles não entendiam o motivo daquele burburinho, mas o cuidador, que já estava de pé desde antes do amanhecer, entendia. Ele havia recebido notícias de que o rio principal da vila estava subindo mais rápido do que o previsto. Nada grave ainda, mas suficiente para deixar as famílias mais antigas inquietas. A combinação de umidade anormal e mudança no comportamento dos animais era sinal, para eles, de que a serra tentava avisar algo. O cuidador pensou no trio. O caramelo sempre fora sensível às mudanças de clima, e o filhote de puma aprendia rápido com a mãe. Era possível que os três já estivessem percebendo a instabilidade natural. Ele decidiu subir a trilha novamente, preocupado não apenas com os animais, mas com algo ainda mais importante, a conexão entre eles. Essa ligação estava se tornando essencial para o equilíbrio da área. Enquanto isso, a mãe puma desceu com o filhote e o caramelo para a parte mais baixa da trilha. Lá, encontraram marcas recentes no solo, como se algo pesado tivesse passado durante a madrugada. O caramelo farejou e franziu o focinho. Cheiro de água. Cheiro de lama recém-movimentada. Cheiro de algo que havia corrido. Ele seguiu o rastro, guiando o filhote e a mãe até um ponto onde o solo estava úmido, mesmo sem chuva. A mãe puma olhou para o alto das montanhas e para o vale. Ela reconhecia aquele comportamento da serra. O solo inchado. A vegetação densa. O cheiro mais forte das raízes. Era o tipo de preparação silenciosa que a terra fazia antes de épocas de chuva intensa ou mudanças no curso da água. O caramelo, no entanto, ainda estava dividido entre sua curiosidade e seu conflito interno. Ele sentia o chamado da vila, principalmente quando o vento trazia o cheiro do festival e sons abafados de música e conversas. Mas também estava profundamente ligado à mãe puma e ao filhote. Cada passo que dava era acompanhado por esse dilema, que crescia dentro dele como uma semente que começava a rachar a terra. Seguindo o rastro, o trio chegou a um ponto onde o chão estava afundado. Era uma espécie de pequena depressão natural. Ali, a terra estava remexida e úmida, marcada por passos de animais. Isso chamou a atenção da mãe puma, que colocou o filhote atrás de si e observou ao redor. O caramelo colocou as patas na parte mais funda da depressão e começou a cavar instintivamente. Um cheiro forte surgiu, vindo de dentro da terra. Era o cheiro de raízes danificadas. A mãe puma farejou e entendeu o que estava acontecendo. Algum animal grande havia passado ali, talvez durante a noite,
mexendo no solo e alterando o fluxo da água subterrânea. Essa mudança poderia se refletir nos riachos da serra, impactando toda a região. Não era um perigo imediato, mas era uma consequência importante, especialmente agora que o festival atraía tanta atenção humana. O filhote de puma desceu para a depressão, explorando tudo com curiosidade. Oh! Caramelo, ao ver isso, sentiu um misto de alegria e preocupação. Ele estava se tornando uma espécie de irmão mais velho para o filhote, sempre atento a cada passo desajeitado. Esse papel novo também alimentava seu conflito. De um lado, sentia-se útil e amado com os pumas. Do outro, a vila chamava por ele com promessas que não sabia nomear. Quando o trio seguiu em direção ao riacho mais próximo, perceberam a mudança mais evidente. A água estava mais turva. A correnteza, mais rápida. Pequenos galhos flutuavam como se tivessem sido arrancados com força. O filhote de puma pulou para a margem, mas recuou ao sentir a força da água. O caramelo colocou a pata na superfície, assustado com a temperatura fria e com o movimento irregular das ondas. A mãe puma observava em silêncio, analisando o fluxo. O cuidador chegou ao riacho algum tempo depois e encontrou o trio ali. Ele se aproximou devagar, mantendo a certa distância para não assustá-los. Sabia que a mãe puma aceitava sua presença, mas não toleraria movimentos bruscos. Observou o caramelo farejando a água e sorriu. O cachorro era um mediador emocional da serra, mesmo sem perceber. Era sensível, curioso e corajoso, ainda que carregasse um coração dividido. O cuidador anotou mentalmente as mudanças no riacho. A serra estava se preparando para algo maior. Talvez chuvas intensas nos próximos dias. Talvez mudanças nos caminhos subterrâneos da água. Ele olhou para o trio e falou baixinho, mesmo sabendo que apenas a entonação seria compreendida. A mãe puma esticou as orelhas, reconhecendo a calma na voz dele. O filhote observou com atenção. O caramelo deu 2 passos para trás, dividido entre se aproximar e seguir seu instinto de manter distância das pessoas. A atmosfera da serra continuava mudando ao longo do dia. O céu variou entre tons cinzentos e claros, como se respirasse de forma irregular. O vento aumentou gradualmente, mexendo nos galhos altos. A vila intensificou os preparativos, mesmo enquanto observava com apreensão o comportamento da natureza. Famílias mais antigas começaram a colocar tábuas adicionais nas janelas e reforços nas portas, não por medo, mas por tradição. Era assim que ensinavam seus filhos a respeitar o ambiente. Se a serra mudava, eles mudavam com ela. O trio seguiu para um ponto mais alto, buscando refúgio. Lá, encontraram frutos caídos, recentemente desprendidos pela força das rajadas de vento. O filhote brincou com eles, rolando-os pelo solo. O caramelo correu atrás dos frutos com uma energia que parecia renovada. A mãe puma os observava com paciência, sabendo que precisava permitir esses momentos leves para equilibrar as tensões do dia. Mais tarde, quando o sol se aproximou do horizonte e tingiu a serra com tons dourados e avermelhados, o trio encontrou um abrigo natural formado entre rochas. A mãe puma entrou primeiro, analisando o interior. O caramelo hesitou por um segundo, lembrando-se de seu refúgio anterior, uma noite de tempestade que o marcou profundamente. Mas, ao ver o filhote se acomodar, respirou fundo e entrou também. A noite chegou carregada de sons fortes. O vento assobiava entre as árvores. Galhos secos se moviam como se arranhassem o ar. A mãe puma manteve-se alerta, mesmo deitada. O filhote adormeceu rapidamente, exausto. O caramelo demorou mais, inquieto. Quando finalmente deitou a cabeça, sentiu algo se mover dentro dele. Não era medo. Era um senso crescente de responsabilidade. Ele estava começando a entender que sua jornada exigiria escolhas. A serra parecia conversar com ele através do vento, dizendo que nada acontece por acaso, e que até mesmo as coincidências são preparações para caminhos maiores. O cachorro fechou os olhos, e pela primeira vez, não pensou na vila nem no festival. Pensou na mãe puma, no filhote e no som da água correndo diferente no riacho. Entendeu que pertencia àquele momento e que, dia após dia, precisaria aprender a compreender os sinais da natureza tanto quanto compreendia os sinais do próprio coração. O amanhecer seguinte não veio com o canto leve dos pássaros nem com o brilho suave do sol atravessando as folhas. Em vez disso, trouxe um silêncio pesado, como se a serra inteira estivesse prendendo a respiração. A luz surgia pálida, apagada por nuvens densas que se acumulavam desde a madrugada.
A floresta parecia querer comunicar algo, e o caramelo sentiu isso antes mesmo de abrir completamente os olhos. Ele despertou devagar, ouvindo o vento empurrar as folhas secas ao redor. Estava ainda no abrigo de pedras onde o trio havia descansado na noite anterior. O filhote de puma dormia profundamente, com o corpo enroscado como um pequeno fardo de calor felino. A mãe puma mantinha a postura alerta, mesmo deitada. Seus olhos amarelados estavam semicerrados, vigiando a entrada do abrigo com calma controlada. O caramelo levantou-se devagar, sentindo as patas um pouco trêmulas por causa da umidade fria que invadia o local. Ele caminhou na direção da abertura e, ao colocar o focinho para fora, sentiu o cheiro forte de terra úmida e folhas recém-caídas. O vento trazia aromas que não sentia antes naquela intensidade. Algo estava se aproximando, algo grande, embora invisível. A mãe puma percebeu a inquietação do caramelo e saiu do abrigo. Ela caminhou até uma pedra inclinada e subiu nela com cuidado. O chão sob suas patas estava mais mole, como se a terra tivesse absorvido mais água do que o normal. Ela olhou ao redor e viu que as árvores próximas estavam inclinadas de uma forma diferente, como se esperassem um movimento súbito do clima. O filhote acordou logo depois, resmungando baixinho enquanto se espreguiçava. Ele seguiu o caramelo até a entrada, tocando o cachorro com a cabeça, buscando conforto e imitá-lo. O caramelo respondeu com um leve empurrão, mostrando que estava atento e preocupado ao mesmo tempo. O trio decidiu descer para uma área de terreno firme, guiados pela mãe puma. O caminho estava mais escorregadio do que o habitual. Troncos caídos formavam pequenas barreiras naturais. A vegetação, pesada pela umidade, balançava lentamente, emitindo sons abafados. O caramelo sentia seus pelos erguendo-se a cada ruído, embora tentasse manter a compostura para não assustar o filhote. A descida levou-os até um ponto onde a trilha se abria para uma clareira pequena, rodeada por arbustos floridos. Normalmente, aquela clareira era um dos lugares mais vibrantes da serra, cheia de pássaros coloridos e insetos em movimento. Mas naquele dia, tudo estava vazio. Silencioso demais. A ausência de vida soava como um aviso. A mãe puma farejou o ar, caminhando em círculos. O caramelo observava cada movimento dela, tentando interpretar o que estava acontecendo. O filhote se aproximou da mãe e ficou ao lado dela, copiando a postura defensiva. De repente, o filhote ergueu a cabeça rapidamente, como se algo tivesse chamado sua atenção. Foi então que ouviram um som distante, algo que parecia vir do fundo da serra. Não era rugido de animal nem barulho de árvores quebrando. Era um som grave, quase como um ronco profundo da própria terra. O caramelo esticou as orelhas, e por reflexo, deu um passo à frente. Era como se a serra estivesse avisando que uma mudança estava para acontecer, e precisava ser notada. O cuidador, naquele mesmo momento, estava na vila, analisando as informações que os moradores lhe trouxeram pela manhã. Os mais velhos afirmavam que aquele som era conhecido. A serra fazia isso quando mudanças importantes vinham do clima. Não era perigo imediato, mas exigia atenção. Ele sabia que precisava subir e monitorar o trio, porque os animais sempre percebiam essas mudanças antes das pessoas. Enquanto isso, a mãe puma conduziu o caramelo e o filhote para uma trilha lateral, uma que raramente usava. O caminho estava coberto por galhos finos e folhas molhadas, e tinha cheiro de terra antiga. O caramelo percebeu que aquela trilha era diferente. Parecia pouco usada, como se a mata a escondesse da maioria. Mas a mãe puma seguia firme, guiada por um instinto que só ela compreendia. A trilha levou o trio até uma área mais alta, onde pedras largas formavam uma espécie de escadaria natural. Ao subir, o filhote escorregou 2 vezes, e o caramelo tentou ajudá-lo empurrando com o corpo, o que fez ambos caírem numa pequena poça de lama. O filhote rosnou baixinho, mais por frustração do que por dor. A mãe puma observou a cena com paciência e esperou que ambos recomeçassem a subida. No alto da formação rochosa, o trio avistou algo novo. No vale, além das árvores, a vila estava parcialmente coberta por uma névoa densa que se movia lentamente. O cheiro do festival ainda estava lá, mas misturado com aroma de água fria e especiarias úmidas. Era como se a névoa carregasse histórias antigas, memórias da própria terra. O caramelo observou tudo atentamente. A névoa parecia chamá-lo, lembrando de algo distante, uma sensação que ele associava à vida anterior à floresta. Talvez fossem lembranças de pessoas que o alimentaram,
de vozes que ecoavam em seus ouvidos enquanto caminhava pelas estradas da região. Ele sentiu o coração apertar, mas o olhar da mãe Puma, firme e cheio de confiança, o manteve no presente. Mais tarde, enquanto exploravam a região alta, encontraram um pequeno caminho de água que escorria entre as pedras. Normalmente, aquele fio d'água era estreito, quase invisível. Mas agora estava mais largo, mais forte. O filhote aproximou-se e tentou tocar com a pata, mas recuou ao sentir a força da corrente. O caramelo também se aproximou e percebeu que a água estava muito mais fria do que antes. Isso significava que vinha das partes mais altas da serra, talvez de áreas onde a chuva passada havia se acumulado em camadas subterrâneas. A mãe Puma analisou a água, caminhando ao longo do fio d'água. Ele levava uma pequena nascente escondida por pedras e folhas. O trio seguiu e encontrou uma abertura fina entre duas rochas. Dentro da fenda, havia uma cavidade pequena, onde a água brotava com mais velocidade. O caramelo farejou o interior, sentindo o cheiro de lama fresca, terra remexida e raízes partidas. Algo havia acontecido ali recentemente. A serra estava mudando de dentro para fora. O cuidador chegou à parte baixa da trilha exatamente quando o trio descia novamente para a floresta mais densa. Ele reconheceu as marcas no solo e percebeu que estavam indo para regiões altas. Ao tocar a terra, sentiu o mesmo alerta que os animais sentiram. Havia água demais acumulada. As raízes estavam dispersas e o cheiro da terra era intenso. Ele precisaria acompanhar tudo de perto. A tarde avançou, e a serra parecia se preparar para algo. A luz do sol, quando aparecia, vinha fraca e alaranjada. O vento aumentava e diminuía em ciclos irregulares, como se respirasse junto com a floresta. O caramelo, mesmo inquieto, permanecia perto da mãe Puma. Seus instintos o avisavam que aquele dia ainda guardava algo importante. Quando a luz começou a desaparecer, a mãe Puma conduziu o trio para um abrigo diferente do da noite anterior. Era uma espécie de caverna rasa, coberta por raízes grossas que pendiam do teto como cortinas naturais. O ar ali dentro era quente e tinha cheiro de folhas antigas. O filhote de Puma correu para dentro com entusiasmo. O caramelo, porém, hesitou ao entrar, como se sentisse algo desconhecido. A caverna tinha marcas antigas nas paredes de terra, como se animais de gerações anteriores tivessem passado por ali. Ao caminhar até o fundo, o caramelo percebeu um buraco estreito. Não era profundo, mas parecia ter sido cavado por algum animal pequeno. O cheiro ali era forte, mas não perigoso. Ele olhou para a mãe Puma, que observava com atenção. Ela não parecia preocupada, apenas alerta. A noite caiu por completo, e o vento soprou ainda mais forte. Galhos balançavam, folhas voavam, e a serra ecoava com sons graves e profundos. O caramelo sentiu um calafrio percorrer o corpo, não de medo, mas de respeito. Era como se estivesse ouvindo um chamado invisível, algo que conectava todos os seres vivos da floresta. O filhote adormeceu primeiro, aconchegado ao lado da mãe. O caramelo demorou mais uma vez para fechar os olhos. A dúvida em seu coração crescia. Ele pertencia à serra ou tinha algo a cumprir na vila? Essa pergunta latejava dentro dele, mas, ao olhar para o filhote e para a mãe Puma, sentiu uma força diferente. Uma certeza suave. Sua presença ali tinha um propósito. Quando finalmente adormeceu, ouviu o último som do dia, o mesmo ronco distante da terra que ecoara pela manhã. Um som profundo, que parecia dizer que grandes transformações estavam por vir. A manhã chegou envolta em uma névoa tão espessa que parecia tocar o chão. A umidade se grudava aos pelos do caramelo como pequenas gotas geladas, e a luz do sol mal conseguia atravessar o manto branco que cobria a serra. O ar exalava um cheiro forte de plantas amassadas e raiz exposta, como se a própria floresta tivesse sido remexida durante a noite. O caramelo emergiu da caverna devagar, respirando profundamente. Sentia no ar algo diferente, uma vibração quase imperceptível, como se a serra o chamasse pelo nome, embora ele não tivesse um nome claro em sua memória. Era apenas caramelo, sempre fora, mas naquele dia sentia que havia mais de si mesmo enterrado em algum canto da floresta. A mãe Puma saiu logo atrás, friccionando suavemente a cabeça nas raízes grossas que formavam a entrada da caverna. O filhote a seguiu com entusiasmo, mesmo que estivesse escorregado 2 vezes ao tentar passar por uma pedra úmida. Quando finalmente se colocou na entrada, o caramelo recebeu com um leve empurrão de encorajamento, e o filhote respondeu com um pequeno salto desajeitado. Ao saírem completamente,
o trio percebeu que o ambiente havia mudado. A névoa tornava as árvores sombras vivas, e o som da floresta estava abafado, como se viesse de muito longe. O caramelo farejou o ar e sentiu um cheiro que reconhecia instantaneamente. Era o mesmo cheiro que havia o atraído no dia anterior. Cheiro de gente, de madeira cortada, de tecido molhado, de temperos e fumaça de lenha. A vila. O festival estava prestes a começar. Mesmo com o clima instável, os moradores não desistiriam facilmente das tradições. O caramelo sabia disso de forma instintiva, pois aquele cheiro despertava nele memórias de rostos gentis, mãos oferecendo restos de comida, crianças rindo ao vê-lo correr atrás de pedaços de fruta ou ossos velhos. Ele não lembrava exatamente quando isso aconteceu, mas a sensação era viva o suficiente para apertar seu peito. A mãe Puma observou sua inquietação e se aproximou, tocando com o focinho. Ela o chamava de volta para o presente, lembrando da família que encontrara ali. O caramelo respirou fundo. Não podia escolher ainda. A serra tinha planos para ele naquele dia. O trio seguiu por uma trilha estreita que serpenteava entre árvores altas. O chão estava coberto por folhas novas, derrubadas pela força dos ventos da noite anterior. A mãe Puma caminhava no centro, o filhote à esquerda, e o caramelo à direita, formando uma linha que parecia ter sido desenhada por algum instinto silencioso que os guiava sempre lado a lado. De repente, o filhote parou e esticou o pescoço em direção a uma moita alta. A mãe Puma ficou alerta e o caramelo acompanhou seu movimento com cuidado. Um som de passos pequenos saía de trás da vegetação, como se algum animal estivesse se arrastando lentamente. A curiosidade do filhote foi maior do que sua cautela e ele deu 2 passos para frente, mas a mãe Puma puxou de volta com uma olhada firme. O caramelo avançou um pouco, farejando o ar. Era um cheiro de roedor. Algo pequeno. Nada perigoso. Mas o cheiro estava misturado com outro mais forte, cheiro de barro molhado, de raízes expostas e água agitada. O caramelo percebeu que aquilo não vinha apenas do animal escondido, vinha do solo inteiro. A serra estava realmente mudando. Quando o pequeno roedor saiu da moita, correu de forma desajeitada, parando várias vezes para se equilibrar. A mãe Puma não o atacou, apenas o observou. Algo naquele comportamento revelava que até os animais mais acostumados à serra estavam desorientados com a mudança repentina no clima. O filhote tentou correr atrás, mas o caramelo segurou com o corpo, bloqueando sua passagem. O filhote reclamou com um som irritado, mas se conformou rapidamente. Continuaram caminhando até chegarem ao riacho onde a água havia aumentado no dia anterior. O que viram agora surpreendeu o trio. O riacho estava ainda mais cheio, e a correnteza mais rápida. A água tinha subido o suficiente para molhar parte da margem, onde antes havia apenas areia e folhas secas. O caramelo se aproximou devagar e pôs as patas na água. Era mais fria, mais pesada. O filhote tentou imitá-lo, mas recuou ao sentir a força da corrente. O caramelo latiu baixinho, um aviso. A mãe Puma acompanhou com um olhar atento, pronta para intervir se necessário. O cuidador apareceu minutos depois. Ele havia seguido rastros recentes deixados pelo trio e chegou ao riacho com a respiração um pouco acelerada. Ao ver os 3 ali, sentiu um alívio que não confessaria a ninguém. Ele se ajoelhou na margem oposta, observando sem se aproximar demais. O homem analisou a água com atenção. Notou a cor turva, a força em comum, e confirmou o que temia. As nascentes estavam liberando mais água do que o normal. Alguma coisa no interior da serra estava mudando o fluxo subterrâneo. Talvez uma fissura natural, talvez acúmulo de chuvas antigas que agora se libertavam. Ele não tinha certeza, mas sabia que precisava agir antes que a água atingisse áreas da vila. O caramelo olhou para o cuidador e, por um instante, sentiu uma onda de reconhecimento. O homem havia sido uma das pessoas que o alimentara quando ele vagava pela vila. O cachorro respirou fundo, sentindo algo dentro dele estremecer. Ele deu um passo na direção do cuidador e depois parou, lembrando-se da mãe Puma e do filhote atrás de si. O cuidador percebeu o gesto e sorriu com ternura. Ele não avançou, apenas falou com um tom suave que a mãe Puma sempre respeitava. Ele avisou que a vila precisava se preparar. Ele contou aos animais, como se eles pudessem entender cada palavra, que a serra estava pedindo atenção. A mãe Puma inclinou a cabeça ao ouvir a voz dele. Ela reconhecia seu cheiro, sua calma. O filhote olhou curioso, sem entender a importância daquela figura humana.
Já o Caramelo sentia o peso daquele encontro. Era como se dois mundos se tocassem por um instante, sem se chocarem. O cuidador se despediu apenas com um aceno de cabeça e subiu pela trilha, não sem antes olhar para o Caramelo com um brilho estranho nos olhos, como se visse nele algo maior do que um simples cachorro. O trio seguiu adiante, caminhando ao longo da margem do riacho até encontrar uma parte onde a água se dividia em dois cursos. A mãe Puma escolheu o caminho da direita, que levava a uma área alta e segura. Enquanto caminhavam, o vento trouxe novamente o cheiro do festival. Música, especiarias, fogueira acesa, tecido novo. A vila estava viva, apesar dos riscos. O Caramelo olhou para baixo e viu pequenos pontos coloridos se movendo entre as casas. Ele sentia o coração acelerar. O cheiro daquelas pessoas o chamava com força. Era como se o passado estivesse tentando puxá-lo de volta. Ele olhou para o filhote e para a mãe Puma. A escolha se aproximava, embora ele ainda não soubesse quando teria de tomá-la. Seguiram até uma clareira onde o chão estava seco e firme. A mãe Puma deitou para descansar e o filhote se atirou ao lado dela como um saco de folhas vivas. O Caramelo, porém, não conseguia se deitar. Ele caminhava de um lado para o outro, inquieto. O vento trazia sons da vila e também sons profundos da serra, como se ambos o chamassem. Ele se sentia dividido e frágil. Finalmente, exausto por dentro e por fora, ele se deitou. Mas antes de fechar os olhos, ouviu um som diferente. Um som baixo, suave, vindo das raízes de uma árvore antiga. Ele se sentou, atento. A mãe Puma ergueu a cabeça. O filhote também ouviu. Era o som de água correndo por baixo da terra. A serra estava abrindo novos caminhos subterrâneos. E aquele som não era normal. A mãe Puma levantou-se e seguiu até a árvore, farejando o solo. O Caramelo percebeu que a terra estava mais macia. A raiz exposta tinha umidade excessiva. O filhote tentou cavar, mas a mãe o puxou de volta. O Caramelo tocou o solo com a pata e sentiu uma vibração suave. Não era ameaça imediata, mas era aviso. Algo grande estava prestes a acontecer. Algo que exigiria coragem, inteligência e união. A noite se aproximava e a claridade descia devagar. O festival começaria em poucas horas, e a serra continuava a respirar de forma irregular. O Caramelo olhou para a mãe Puma, depois para o filhote. Olhou para o horizonte onde a vila brilhava com pequenas luzes. Sentiu um peso no peito e uma força nova ao mesmo tempo. Ele entendeu que tinha um papel no que estava por vir. Talvez fosse proteger. Talvez fosse guiar. Talvez fosse unir os mundos que sempre estiveram separados. Mas uma coisa era certa: ele não estava mais sozinho. A noite desceu sobre a serra mais rápido do que nos dias anteriores, como se o céu tivesse pressa em cobrir tudo com seu manto azul escuro. As copas das árvores se moviam lentamente, empurradas por um vento que parecia carregar segredos antigos, segredos que o Caramelo sentia sem compreender totalmente. O trio estava reunido na clareira onde haviam descansado durante a tarde, mas a tranquilidade habitual não havia retornado. O filhote de Puma, sempre brincalhão, permanecia inquieto, e a mãe Puma observava ao redor com atenção redobrada. Para observar. Só para entender o caminho da água. O Caramelo sentiu o peso da decisão, mas entendia que algo maior estava em jogo. Ele caminhou alguns passos. O filhote tentou segui-lo, mas a mãe Puma o segurou. Era o momento que o Caramelo precisava enfrentar sozinho. O cachorro caminhou ao lado do cuidador por uma trilha estreita que levava a uma área onde o solo estava mais macio. A serra parecia respirar ali com mais força. A água corria por debaixo da terra como um coração acelerado. O cuidador observou tudo com atenção, anotando mentalmente cada detalhe. O Caramelo sentiu o cheiro forte da água subterrânea, do barro recém-movimentado, e também um cheiro antigo, como se viesse de um tempo distante em que ele ainda vivia na vila. Ele percebeu que não poderia ignorar nenhum dos dois. Quando voltaram para a clareira, a mãe Puma estava observando atentamente. O filhote correu até o Caramelo, pulando em suas patas com entusiasmo, como se tivesse ficado longe por horas. O Caramelo recebeu com carinho, aliviado por estar de volta. O cuidador agradeceu aos animais, como se eles entendessem cada palavra, e se preparou para retornar à vila. Antes de ir, olhou para o Caramelo e fez um aceno leve, um gesto de respeito. O cachorro entendeu. O homem desceu pela trilha e desapareceu entre as árvores.
A noite continuou avançando, e o trio se aninhou na clareira. O vento tinha cheiro de festa e de terra nova. A serra estava mudando, e a vila também mudaria. O Caramelo fechou os olhos lentamente, pela primeira vez, sentiu que não precisava escolher um lado ainda. Porque a serra estava guiando. E ele estava ouvindo. O dia seguinte amanheceu com o céu pintado de tons alaranjados e rosados, como se a própria serra estivesse comemorando o início do festival que movimentava a vila. O Caramelo despertou ao som distante de tambores e risadas, sentindo a vibração no chão que agora parecia mais leve, quase dançando junto com a música. A mãe Puma se esticou ao seu lado, os músculos alongando-se lentamente, enquanto o filhote se mexia inquieto, ansioso pelo que aquele dia traria. O ar tinha cheiro de pão de milho recém-assado, canela, flores da mata e fumaça das pequenas fogueiras acesas pelos moradores. O Caramelo sentiu cada aroma, respirando profundamente, absorvendo cada detalhe com olhos atentos e o nariz em constante alerta. A proximidade do festival fazia o ambiente vibrar com energia e expectativa, mas também com um leve toque de incerteza que os tremores da noite anterior haviam deixado. A mãe Puma observava cada movimento do cão e do filhote. Ela entendia que algo grande estava prestes a acontecer e que aquele festival seria uma prova, não apenas da coragem do Caramelo, mas também da força que ele carregava dentro de si. O cachorro percebeu a tensão nos olhos dela e sentiu uma responsabilidade ainda maior sobre seus ombros. Ele sabia que precisaria proteger o filhote, de algum modo, ajudar a vila a compreender a serra que mudava diante de todos. O festival começou oficialmente com um cortejo de crianças carregando lanternas de papel. Cada luz tremulante refletia no rio que serpenteava pela vila, iluminando a água com tons dourados e prateados. O Caramelo observou fascinado, sentindo uma mistura de curiosidade e ansiedade. O filhote de Puma corria ao redor das lanternas, deixando rastros de patas na grama úmida, e a mãe Puma seguia de perto, garantindo que ele não se aproximasse de lugares perigosos. O primeiro obstáculo do dia se apresentou quando uma corrente de vento mais forte ameaçou apagar algumas lanternas. O Caramelo, rápido e atento, correu entre as crianças, usando o corpo para abrigar as chamas e evitar que caíssem na grama seca. Ele sentiu o calor da chama próxima, o cheiro da cera queimando e a tensão no ar. Conseguir manter a luz acesa trouxe um sorriso silencioso a todos que observavam, mas também um cansaço visível para o cão, que respirava com dificuldade após o esforço. A primeira reviravolta pequena do dia ocorreu quando uma das fogueiras começou a se espalhar rapidamente por um canteiro de flores nativas da serra. O Caramelo percebeu o perigo e rapidamente ajudou a mãe Puma a guiar o filhote para um lugar seguro, enquanto o cuidador e alguns moradores jogavam terra sobre as chamas. A ação foi rápida, e ninguém se feriu, mas a surpresa fez com que todos entendessem que a serra, embora bela, não podia ser ignorada. Enquanto a fumaça das fogueiras se dissipava, uma reviravolta média surgiu. Um rio próximo começava a transbordar devido à água liberada pela queda de árvores e pelo solo molhado da noite anterior. O Caramelo percebeu o aumento do fluxo antes de qualquer humano notar. Ele correu em direção ao local, farejando o cheiro da água misturada à terra recém-movida. A mãe Puma e o filhote o seguiram, cada passo mais cauteloso. O cachorro liderou os moradores, latindo e chamando atenção, guiando-os para reforçar pequenas barreiras improvisadas com troncos e pedras. A tensão foi alta, mas a ação rápida salvou o festival de um incidente maior. O segundo obstáculo significativo do dia veio quando uma ponte de madeira que ligava duas partes da vila começou a render perigosamente sob o peso dos curiosos que se aproximavam do rio. O Caramelo, com sua agilidade, correu até a ponte, sentindo cada estalo no chão e cada vibração transmitida pelas tábuas. Ele encostou a pata em um ponto crítico, chamando a atenção do cuidador que imediatamente começou a orientar a passagem dos moradores, evitando que pessoas atravessassem de forma arriscada. O trabalho em equipe provou ser essencial, e o Caramelo sentiu orgulho do que havia conseguido sem perder de vista o filhote, que observava cada movimento com olhos grandes e atentos. O aroma de comida feita na hora começou a se misturar ao cheiro do chão molhado e à brisa fresca que vinha das montanhas. Barracas com doces típicos, cestas de frutas e pães se espalhavam pelo centro da vila. O filhote, encantado, tentou aproximar-se de um bolo de fubá, mas o Caramelo deteve gentilmente com um toque de focinho. Ele entendia que naquele dia cada passo era importante e que qualquer descuido poderia resultar em acidentes inesperados. Uma pequena reviravolta ocorreu quando uma das crianças que participava do festival perdeu sua lanterna perto de uma trilha que levava à floresta. O Caramelo, com sua visão aguçada e faro apurado,
correu para recuperá-la antes que caísse no mato e se apagasse. Ele trouxe a lanterna de volta, garantindo que a magia do momento não fosse perdida. O filhote correu atrás dele, tentando imitá-lo, e a mãe Puma os observava com um olhar de aprovação silenciosa. Ao meio-dia, o calor começou a aumentar. O ar tinha o cheiro de terra seca misturada à fumaça leve das fogueiras. O caramelo sentiu o corpo cansado, mas não parou. Uma reviravolta média surgiu quando uma tempestade rápida e inesperada começou a se formar. Nuvens escuras cobriram o céu em poucos minutos, e a chuva começou a cair com força. As crianças correram para abrigo, os moradores cobriram barracas improvisadas, e o trio se abrigou sob uma árvore robusta. Durante a tempestade, a água escorria rapidamente pelos caminhos, criando pequenos riachos. Caramelo, por sua vez, sentia o chão de maneira diferente. A serra estava viva, pulsante, vibrando sob suas patas. A mudança silenciosa que ouvirá durante o dia agora parecia aumentar. E, mais do que nunca, o cheiro da vila chegava misturado ao cheiro de terra molhada, como se ambos fossem parte do mesmo aviso. A lua, ainda escondida atrás de nuvens grossas, deixava apenas um brilho fraco pairando sobre a clareira. Isso fazia com que cada sombra se alongasse e se movesse de forma estranha, como se estivesse respirando. O filhote de Puma, assustado, se aproximou do caramelo e encostou a cabeça em seu ombro. O cachorro respondeu lambendo suavemente o topo da cabeça do pequeno felino. Era um gesto que unia os dois desde o início, simples, instintivo, profundo. A mãe Puma deu alguns passos para a borda da clareira, farejando o vento. Seus músculos estavam em alerta, não por medo, mas por responsabilidade. Ela sabia que a serra ensinava antes de cobrar, mas também sabia que, quando chegava o momento da mudança, não havia como ignorar. O caramelo acompanhou seu movimento com o olhar e percebeu que ela queria que ele prestasse atenção no que estava por vir. O vento ficou mais forte. As folhas começaram a cair em círculos, formando pequenos redemoinhos que giravam lentamente antes de desaparecer no solo úmido. O ar tinha um peso diferente, um cheiro forte de raízes internas e água represada. O caramelo caminhou até uma das árvores maiores, de tronco largo e torto, e apoiou as patas na casca. Sentiu a vibração por dentro, como se um rio estivesse tentando atravessar o coração daquela árvore. O filhote acompanhou o gesto, imitando o caramelo, mas afastou rapidamente a pata ao sentir a vibração. Ele se encolheu, olhando para a mãe, e soltou um som curto, revelando sua insegurança. A mãe Puma caminhou até ele e o encostou na lateral com firmeza, oferecendo segurança sem dizer nada. O caramelo se aproximou para encostar o focinho na árvore mais uma vez, tentando entender o que estava prestes a acontecer. O som começou baixo, como um murmúrio subterrâneo. Depois, aumentou, transformando-se num ronco profundo que reverberava por toda a clareira. O chão tremeu. Não o suficiente para derrubá-los, mas o suficiente para que percebessem que algo grande estava se movendo por debaixo da superfície. O filhote se encolheu, e a mãe Puma rosnou baixinho, não de ameaça, mas de alerta. O caramelo sentiu seu corpo reagir com um impulso instintivo de proteção. Ele posicionou-se entre o filhote e a área onde o tremor era mais forte. O solo parecia respirar fundo, como se estivesse se preparando para liberar algo que segurara por muito tempo. O tremor cessou por alguns instantes, criando um silêncio tão absoluto que até o vento parou de soprar. O trio permaneceu parado, como se esperasse uma resposta da própria serra. E ela veio, não em forma de movimento, mas em forma de som, um estalo profundo, como o tronco se partindo ao mesmo tempo. O caramelo avançou alguns passos e viu, ao longe, a sombra da queda de uma árvore enorme. O som ecoou e se espalhou pelas montanhas. A mãe Puma ergueu a cabeça, farejando com força. Ela sabia que aquilo afetaria não apenas a floresta, mas também os caminhos dos animais, e mais cedo ou mais tarde, a própria vila. O caramelo sentiu o cheiro da terra nova que havia sido exposta. Era um cheiro forte, quase fresco, que o atraiu com a curiosidade natural que nunca abandonava seu espírito. Ele caminhou até a borda da clareira e olhou para a direção da queda. A distância não permitia ver muito, mas o ar carregava os sinais. A serra estava abrindo novas rotas, novas nascentes, novos caminhos para a água. E isso significava mudança para todos. O filhote colocou-se ao lado do caramelo, tentando parecer corajoso. A mãe Puma ficou atrás deles, observando com um olhar atento. Era raro que a serra mudasse tão rapidamente. Algo a havia impulsionado,
algo que a mãe Puma sentia no ar há dias. O caramelo também sentia, embora não soubesse dar nome àquilo. Um movimento inesperado chamou a atenção do trio. Uma figura humana surgia na trilha, descendo com passos cautelosos. Era o cuidador. Ele carregava uma lanterna, mas a luz estava baixada, apontada para o chão, para não assustar os animais. Ele se aproximou devagar, parando a uma distância segura. Ele observou os três por alguns instantes antes de falar. Sua voz saiu baixa, firme, respeitosa. Ele avisou que a vila também havia sentido os tremores e que moradores estavam preocupados com a possibilidade de que o fluxo das águas atingisse a parte baixa da comunidade. Ele explicou que precisava entender o que estava acontecendo na parte interna da serra, mas sabia que era perigoso entrar sozinho na área mais densa. O caramelo olhou para o homem com atenção. Havia algo naquele tom de voz que o deixava inquieto. Era um chamado. Não um comando, mas um pedido silencioso, como se o cuidador soubesse que o caramelo tinha um papel importante ali. A mãe Puma observou o cuidador e depois olhou para o caramelo. Ela não rosnou. Não recuou. Apenas observou, como se estivesse tentando entender até onde aquele homem iria. O filhote, curioso, deu alguns passos à frente, mas o caramelo rapidamente o segurou com o corpo, mantendo-o seguro. O cuidador, percebendo que a presença do trio era essencial para entender a movimentação da serra, falou sobre o festival. Contou que, apesar da preocupação, os moradores estavam tentando manter a celebração viva. Era uma tradição forte demais para ser abandonada facilmente. Havia música, fogueiras, cheiro de pão de milho e canela se espalhando pelo ar. Havia esperança. E, ao falar sobre isso, ele revelou algo que o caramelo não esperava ouvir. Ele mencionou que algumas pessoas estavam falando sobre um cachorro caramelo que havia sumido meses atrás. Alguns acreditavam que ele tinha encontrado outro caminho, outros achavam que ele havia sido levado pela chuva forte que atingiu a região. Havia até quem dissesse que ele tinha sido visto correndo com a mãe Puma e o filhote, como uma história contada na beira da fogueira. Aquele era o passado chamando pelo nome que ele não lembrava. O caramelo sentiu seu coração bater mais rápido. Ele olhou para a vila, onde luzes tremulavam ao longe. Depois olhou para o filhote ao seu lado, que encostava a cabeça em sua pata, buscando segurança. Ele olhou para a mãe Puma, que o observava com uma sabedoria que ele não conseguia explicar. Ele pertencia aos dois mundos. Ambos o chamavam. Ambos precisavam dele. O cuidador percebeu a dúvida no olhar do caramelo. Ele falou com suavidade, dizendo que não queria forçá-lo a nada. Ele apenas precisava entender o que a serra estava tentando mostrar. A mãe Puma deu um passo para trás, não de medo, mas de aceitação. O caramelo percebeu o gesto. Ela não estava o afastando. Estava permitindo que ele decidisse. O filhote olhou para o caramelo, emitindo um som curto, como se pedisse que ele ficasse por perto. O cachorro encostou o focinho na cabeça do pequeno felino, prometendo silenciosamente que não o abandonaria. O cuidador olhou para a trilha que levava ao interior da serra e pediu, em voz calma, que o caramelo o acompanhasse por alguns metros. Só. Que poderiam desestabilizar o terreno da vila. O caramelo, mais uma vez, sentiu a necessidade de agir. Ele guiou o filhote e a mãe Puma para um ponto seguro, observando cada movimento da água e farejando os lugares onde poderiam surgir buracos ou lamaçais. A tempestade trouxe tensão, mas também uma sensação de conexão entre todos que estavam ali. O cuidador percebeu a importância do cão e o agradeceu com um toque leve na cabeça, reforçando a ligação entre homem e animal. A grande reviravolta do dia aconteceu quando a chuva começou a ceder e uma série de lanternas se soltou dos fios improvisados, subindo lentamente para o céu. O caramelo observou com fascínio enquanto a luz refletia na chuva recém-caída, criando cores que se misturavam entre o azul, dourado e prata. O filhote tentou pular para alcançar uma das lanternas, mas o cachorro segurou sua pata suavemente, transmitindo calma e orientação. A mãe Puma aproximou-se, tocando o filhote com o corpo para garantir que ele entendesse a segurança no momento. As lanternas que subiam para o céu criaram uma sensação de paz e união. Os moradores, ainda sob a chuva leve, olhavam para cima, e o aroma da terra molhada misturado ao cheiro doce das comidas típicas criava uma memória sensorial que jamais seria esquecida. O festival, que parecia ameaçado pela tempestade e pelo transbordamento do rio, transformou-se em um espetáculo único, em que cada detalhe, desde a brisa úmida até o calor humano, se combinava com a coragem e instinto do caramelo.
O terceiro grande obstáculo apareceu quando uma das pontes menores começou a ceder sob o peso de pessoas tentando observar as lanternas de perto. O caramelo, mais uma vez, correu até o local, percebendo a vibração no chão e o rangido das tábuas. Ele posicionou-se de forma a guiar os curiosos para caminhos seguros, enquanto a mãe puma ajudava o filhote a se afastar da área instável. O cuidador, notando a ação rápida, reforçou as pontes com tábuas retiradas de barracas próximas, garantindo a segurança de todos. O festival terminou com música alta e fogos de artifício que iluminavam o céu agora limpo. O cheiro de pólvora misturado ao aroma doce do pão e a terra molhada criou uma memória intensa. O caramelo, cansado, deitou-se ao lado do filhote e da mãe puma. Ambos se aconchegaram ao redor dele, confiantes e seguros. A vila estava calma, o festival tinha sido um sucesso, e a serra, agora silenciosa, parecia provar cada passo dado pelos animais e humanos. O dia terminou com o caramelo observando o céu estrelado. Ele sentiu que a vila, o filhote e a mãe puma dependiam dele, assim como ele dependia da presença deles para se sentir completo. Cada desafio enfrentado, cada tempestade, cada ponte instável ou corrente de vento, tinha reforçado algo que ele já sabia. Coragem, paciência e instinto podiam transformar qualquer situação em algo memorável. O filhote adormeceu apoiado em sua pata, a mãe puma deitada ao lado, respirando suavemente. O caramelo permaneceu acordado por mais alguns minutos, sentindo a vibração da serra, o calor da vila e a certeza de que aquele vínculo jamais seria quebrado. A noite trouxe silêncio, mas também a promessa de que, independentemente do que viesse a seguir, ele estaria pronto para enfrentar e proteger. A cada estrela no céu, a sensação de dever cumprido se intensificava, e o caramelo soube, no fundo de seu coração, que o festival não era apenas sobre luzes e música. Era sobre união, coragem e a conexão que transcende espécies, mostrando que a vida pode ser desafiadora, mas cheia de momentos de pura beleza. Quando finalmente fechou os olhos, o caramelo sentiu que a grande reviravolta do festival, a aceitação do filhote e a presença silenciosa da mãe puma haviam consolidado algo que ele buscava há meses: confiança, segurança e um laço que nem a própria serra poderia desfazer. O sol despontava lentamente no horizonte, tingindo a serra de tons dourados e rosados. O caramelo abriu os olhos com cuidado, sentindo o cheiro úmido da grama e da terra recém-molhada pela garoa da noite anterior. Ao seu lado, o filhote de puma dormia profundamente, enrolado entre suas patas, e a mãe puma observava o amanhecer com olhos atentos e serenos. Havia algo diferente naquele dia, uma sensação de renovação que pairava no ar, como se a própria natureza estivesse comemorando a jornada que todos tinham enfrentado até ali. O ar estava fresco, carregado com o aroma de flores silvestres e o leve perfume da mata que cercava a vila. O caramelo respirou profundamente, sentindo cada cheiro com intensidade, absorvendo a vida ao seu redor. Ele sabia que aquele seria um dia decisivo, não apenas para ele e para o filhote, mas para toda a vila, que havia aprendido a confiar em seus instintos e a valorizar cada pequeno momento de coragem e atenção. A manhã começou com o burburinho da vila despertando. Os moradores saíam de suas casas, conversando animadamente sobre o festival da noite anterior. O cuidado e a dedicação do caramelo eram tema de muitas histórias e sorrisos, e cada gesto do cachorro tinha sido observado, admirado e registrado no coração de todos. O filhote de puma, curioso como sempre, começou a explorar a clareira próxima, saltando com energia e brincando com folhas secas. A mãe puma permanecia por perto, vigilante, mas com a tranquilidade de quem sabe que a segurança estava garantida. O primeiro obstáculo do dia surgiu quando o filhote se afastou mais do que deveria em direção a uma trilha íngreme. O caramelo sentiu a tensão percorrer seu corpo, correndo atrás do pequeno animal. Cada passo era preciso, equilibrado, atento ao solo escorregadio e às raízes expostas que poderiam machucar o filhote. Ele conseguiu alcançá-lo antes que se aproximasse do perigo, guiando de volta com um toque gentil no focinho. A mãe puma observava a cena com olhos brilhantes, reconhecendo a paciência e a dedicação do cão, e reforçando silenciosamente a confiança que agora depositava nele. A primeira reviravolta pequena do dia aconteceu quando um grupo de turistas chegou à vila, atraído pelas histórias do festival e da coragem do caramelo. Inicialmente, o filhote de puma se assustou com a presença de estranhos, escondendo-se atrás do cachorro. O caramelo, no entanto, aproximou-se dos visitantes de forma calma e amistosa, farejando suas mãos e permitindo que percebessem sua gentileza. A tensão inicial cedeu espaço à curiosidade e à alegria, mostrando que confiança podia ser construída mesmo em encontros inesperados. Enquanto o dia avançava,
O aroma de café fresco e pão de queijo feito na hora se espalhava pelo vilarejo. O Caramelo sentia cada cheiro, cada som e cada movimento com uma atenção que impressionaria qualquer humano. A segunda reviravolta média surgiu quando uma das trilhas que levava à nascente do rio começou a apresentar deslizamentos de pequenas pedras, tornando o caminho perigoso para os moradores que desejavam coletar água. O cachorro, percebendo o risco, guiou o filhote e a mãe Puma para uma trilha alternativa, usando sua agilidade para marcar o caminho seguro e demonstrar a força de seus instintos. A grande reviravolta do capítulo, e talvez de toda a história, ocorreu quando a vila decidiu organizar uma celebração para reconhecer a coragem e dedicação do Caramelo. Todos os moradores se reuniram na praça central, decorando o espaço com flores, fitas coloridas e pequenos enfeites artesanais típicos da região. O filhote de Puma correu animado entre as pessoas, enquanto a mãe Puma observava com olhos orgulhosos. O cachorro caminhava entre todos, sentindo cada toque, cada palavra e cada gesto de carinho. Era um momento de reconhecimento, mas também de reafirmação da importância do vínculo entre todos ali. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um vento repentino ameaçou derrubar as decorações penduradas. O Caramelo, atento, correu entre as barracas e cordas, ajustando o que podia com toques precisos e rápidas intervenções. Cada ação do cão reforçava o quanto sua presença era essencial, e o filhote, aprendendo pelo exemplo, tentava ajudá-lo de forma atrapalhada, mas encantadora. A mãe Puma apoiava com olhares e aproximação física, garantindo que nada saísse do controle. Ao meio-dia, a celebração ganhou ainda mais vida com apresentações de música, dança e teatro local. O ar estava cheio de sons e aromas que representavam a cultura da serra. O som das gaitas e tambores misturava-se ao cheiro de ervas, doces típicos e madeira queimando levemente nas pequenas fogueiras de demonstração culinária. O Caramelo e o filhote assistiam atentos, absorvendo cada gesto, cada nota musical, cada movimento de dança. A mãe Puma permanecia próxima, observando a reação dos dois e sorrindo silenciosamente com alegria compartilhada. O segundo obstáculo do dia apareceu quando uma criança se afastou do grupo principal, curiosa com a presença do filhote de Puma. O cachorro percebeu imediatamente a situação, aproximando-se e guiando a criança de volta com um toque leve e protetor. Esse momento reforçou para todos que coragem não significava apenas enfrentar perigos, mas também proteger os mais vulneráveis. O filhote, observando a ação do Caramelo, começou a entender a importância da paciência, da observação e da ação consciente. Uma reviravolta média surgiu quando uma leve tempestade se formou no horizonte, ameaçando interromper a celebração. O Caramelo, sem perder a calma, guiou o filhote, a mãe Puma e alguns moradores para um abrigo seguro próximo, feito de troncos e lona. Ele sentiu a chuva começar a molhar seu pelo, sentiu o frio da água e o cheiro úmido da terra, mas permaneceu firme, transmitindo segurança e tranquilidade a todos ao redor. A tempestade passou rapidamente, e o céu abriu, revelando uma luz intensa que fazia as gotas restantes brilharem como pequenos cristais. A terceira e última grande reviravolta surgiu quando todos se reuniram para a cerimônia final do dia. As lanternas, símbolo de esperança e proteção, foram acesas novamente e liberadas no céu. O filhote, desta vez confiante, correu ao lado do Caramelo, observando a luz subir e refletir na água do rio. A mãe Puma aproximou-se, encostando-se ao cachorro, e juntos observaram a magia que criaram com sua coragem, paciência e união. O cuidado do Caramelo, a proteção da mãe Puma e a energia do filhote transformaram a vila em um lugar de pura harmonia e beleza. Durante a cerimônia, cada morador pôde expressar gratidão. A história do Caramelo e do filhote de Puma tornou-se lenda viva na vila, reforçando valores como coragem, amizade, paciência e respeito à natureza. O ar estava cheio de emoção, e o cachorro sentiu, pela primeira vez, que toda a jornada havia valido cada esforço, cada desafio e cada obstáculo enfrentado. Ele não era apenas um protetor ou guia, era um símbolo de esperança e união. O dia terminou com uma calmaria reconfortante. O Caramelo deitou-se no centro da clareira, sentindo o calor suave do sol poente em seu pelo. O filhote dormia apoiado em seu peito, a mãe Puma ao lado, e juntos observaram o céu tingido de laranja e violeta. O ar estava fresco, misturando o cheiro de terra, flores e a leve fumaça das fogueiras. Tudo parecia perfeito, como se cada detalhe tivesse sido planejado pela própria natureza. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma, e o cachorro sentiu uma paz profunda. Ele refletiu sobre cada reviravolta enfrentada,
cada obstáculo superado e cada momento de vulnerabilidade que o fortaleceu. O filhote, ao seu lado, agora entendia mais sobre coragem e paciência, aprendendo com o exemplo do cão que, apesar de ser um cachorro de rua, encontrou uma família, um propósito e um lar cheio de amor. A mãe Puma aproximou-se, encostando seu corpo no caramelo e no filhote, transmitindo calor e segurança. O trio permanecia junto, compartilhando momentos de ternura silenciosa. O vento leve trazia o aroma das árvores e da grama, embalando-os para uma noite tranquila e prometendo dias ainda melhores pela frente. O caramelo olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez, sentiu que tudo estava em seu lugar. Cada desafio, cada medo, cada momento de tensão havia levado a esse instante de felicidade completa. Ele entendeu que sua jornada não se resumia apenas à sobrevivência ou à proteção. Era sobre construir laços, inspirar confiança e espalhar alegria. O filhote, agora confiante, enroscou-se ainda mais ao seu lado, e a mãe Puma fechou os olhos, respirando suavemente, com o coração cheio de orgulho. Com o brilho das estrelas refletindo em seus olhos, o caramelo soube que a vila, a serra e a própria vida seriam sempre cheias de desafios, mas que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor, a coragem e a paciência haviam transformado cada obstáculo em uma lição e cada vitória em uma conquista que valia o esforço. E assim, entre aromas de terra molhada, flores silvestres e o calor humano compartilhado, o caramelo, o filhote de Puma e a mãe Puma permaneceram juntos, celebrando o que mais importava: família, amizade e a certeza de que o amanhã seria tão emocionante quanto aquele dia. A história deles continuaria a ser contada, não apenas como aventuras e desafios, mas como uma lembrança de que coragem, dedicação e amor sempre encontram um caminho para um final feliz. Fim. Você chegou até aqui? Então comente amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.